Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 13 ao 22. Nessa passagem, o homem que atendia pelo nome de Levi é o mesmo homem chamado Mateus no primeiro dos 4 evangelhos. Desses versículos, podemos aprender, em primeiro lugar, sobre o poder de Jesus Cristo em chamar os homens para fora do mundo, transformando esses homens em seus discípulos. Me refiro ao mundo não quanto ao planeta, mas no que diz respeito ao sistema de valores e estilo de vida contrários à vontade de Deus revelada em sua palavra. Lemos que o Senhor disse a Levi: segue-me, quando esse estava sentado na coletoria. Imediatamente Levi se levantou e o seguiu. Uma passagem paralela em Lucas 5:28 nos diz que Mateus deixou tudo e o seguiu. O que ele deixou afinal? Mateus era um publicano. Esse nome era dado aos coletores de impostos do Império Romano. Estes homens eram detestados pelos seus contemporâneos judeus e muitas vezes envolviam-se em corrupção, cobrando das pessoas além do que deveriam. Os publicanos eram considerados como uma das piores classes de pecadores da época. De publicano, Levi tornou-se um dos apóstolos e o autor do primeiro livro do Novo Testamento, agora conhecido por todo mundo. Isso é algo incrível, pois de todas as pessoas em Cafarnaum, Levi era o mais inaceitável para ser um dos discípulos de Cristo. Jesus vai ao encontro do homem que ninguém mais queria, aquele que todos os outros desejavam que fosse punido pela ira de Deus. Naturalmente, isso se tornaria uma das marcas registradas do ministério de Jesus, como testemunhas, por exemplo, Maria Madalena e muitos outros homens e mulheres sem nome. Jesus viu um homem em Levi, não uma categoria, e pela sua maravilhosa graça sabia o que aquele homem poderia se tornar. A vida de Levi, depois de atender o chamado de Cristo, foi revolucionada. Agora, o antigo publicano que extorquia patrocina um banquete em honra a Jesus, verso 15, e convida antigos colegas de trabalho para conhecerem o seu novo patrão. Esse é o reflexo natural da alma que teve um encontro real com Jesus. O mesmo você vai perceber, um outro exemplo, a mulher samaritana em João no capítulo 4. Uma mulher sem reputação que depois de se encontrar com Jesus, leva toda a sua vila a reconhecê-lo como o Salvador do mundo. Zaqueu, outro publicano que também teve um encontro real com Jesus. Muitos cometem um equívoco achando que ele se esforçou ao subir naquela figueira brava para ver Jesus. Isso fez dele alguém especial para chamar a atenção de Jesus. Pelo contrário, como publicano, ele também corria risco de morte. Por isso subiu naquela figueira brava para ver Jesus passar, por ser uma pessoa de estatura baixa. Mas Jesus, depois de almoçar com aquele pecador, Zaqueu vai dizer o seguinte em Lucas 19, do verso 8 ao 10. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nunca devemos perder a esperança quanto à salvação de quem quer que seja. Aquele que chamou Levi continua vivo e atuante. O amor ao dinheiro, infelizmente, tem levado muitos à ruína eterna. Mas o chamado de Cristo pelo Evangelho é mais poderoso. Não desanimemos, nem mesmo no tocante àqueles que estão sentados, entre aspas, na coletoria, alegrando-se na fartura das boas coisas do mundo. Mas a voz que disse a Levi, segue-me, poderá alcançar outros corações. Quem pode dizer o que Deus haverá de fazer por aqueles que vivem à nossa volta? O próprio Mateus registra essa conversa de Jesus a seus discípulos neste sentido.
Mateus 19, do verso 23 a 26. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Em segundo lugar, os escribas e fariseus, os religiosos, criticaram Jesus de estar naquele banquete, comendo e bebendo na companhia de outros publicanos e pecadores. Mas, ao ouvir tais críticas, Jesus retruca da seguinte forma: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Em Lucas 5,32, diz que veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus responde a estes homens de maneira irônica e com sinceridade. Os fariseus eram tão necessitados quanto os publicanos e pecadores que eles condenavam, tão necessitados da mesma graça, mas tragicamente não reconheciam isso. Em outras palavras, eram como se Jesus estivesse dizendo: para as pessoas que pensam que são justas, sem a doença do pecado, não tenho nada a dizer. Mas para aqueles que sabem que precisam de um médico para curá-las dessa terrível enfermidade, eu vim. Este é o perigo que todo religioso corre. Ele se acha mais santo do que o seu vizinho, a ponto de pensar que em sua vida não há pecado significativo e que ele não precisa de um Salvador. O padrão de vida que Jesus exige para que não sejamos condenados é nada menos do que o seu Filho. Só Ele pôde viver uma vida justa diante de Deus. Não há justo sequer nessa terra. É por isso que você e eu necessitamos ser revestidos da vida de Jesus. Em outras palavras, se tornar um discípulo dele, como Mateus fez, deixando tudo aquilo que você considera de valor nessa vida, pois agora você entende que encontrou a pérola de grande valor. Mateus 13, do verso 45 ao 46. E por último, no verso 17, tudo indica que este mesmo grupo religioso questiona Jesus do porquê que os discípulos de João, no caso aqui o João Batista, e os fariseus jejuavam e ele e seus discípulos não, por estarem vendo esse banquete oferecido por Mateus. Jesus responde com uma parábola, os versos 19 a 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Os odres eram sacolas de couro de animal, onde os vinhos eram fermentados, e com o processo dessa fermentação, eles perdiam a elasticidade e rompiam se não fossem trocados por odres novos. Jesus deixa claro que a justiça própria, demonstrada em um tradicionalismo exterior de uma religião, aqui no caso a judaica, daqueles homens, não poderia conter as maravilhas das boas novas que ele havia trazido. Entretanto, estes líderes religiosos não entenderam os ensinamentos de Cristo. Consequentemente, continuavam oprimindo o povo e colocando um jugo pesado de práticas religiosas sobre eles. Talvez você que esteja me ouvindo considere as tradições religiosas mais importantes do que Jesus. Você ainda está tentando colocar remendo novo em roupa velha. Ela vai se rasgar. Talvez você ainda ache que pertencer a uma religião ou denominação, de jejuar, dizimar, você se considera melhor do que seu vizinho que não faz nada disso. Encerro a nossa reflexão de hoje te perguntando o seguinte: diante de tudo o que você tem ouvido acerca do Evangelho de Jesus, você ainda está vivendo como um odre velho e ressequido, marcado por qualquer tradição religiosa que força viver uma justiça própria meramente externa de aparência? Somente uma nova vida que Jesus pode te dar pode conter esse vinho novo que ele trouxe. Não é mera religião,
mas um relacionamento com esse Jesus. Você já experimentou isso? Que Deus te conceda a graça de entender a verdade disso. Deus os abençoe.